Olá, muito bem-vindos ao programa Artesanando. Vamos falar de Natal? Tem uma coisa que as pessoas adoram. Sempre que a gente fala aqui sobre isso, as pessoas ficam felizes, que é o quê? Pano de copa. Então vamos fazer uma sugestão de guirlanda em pano de copa? Pois é, como que a gente vai fazer isso? Essa caneta da Pilot é uma caneta que eu comprei na Calunga, paguei acho que 12 ou 13 reais, e é uma caneta apagável, ou seja, você risca, depois passa o ferro, ou um secador de cabelo, ou um soprador, e ela desaparece. Muito mais fácil de trabalhar, né? Peguei esse pano de copa Alpes da Dahler e fiz um desenho de uma guirlanda. Fiz um arabesquinho e aí eu resolvi fazer o bordado sobre ele com ponto folha e com ponto corrente. E os detalhes com ponto cheio. Você não sabe fazer nenhum desses pontos? Então dá uma olhadinha no ponto folha primeiro. O bordado não vai ter nó, portanto eu vou passar a agulha pela trama do tecido, usando essa linha central como guia. Eu volto a agulha para o centro e saio com ela para o lado direito. Depois volto para o centro e saio para o lado esquerdo. E volto para o centro e saio para o lado direito. E assim sucessivamente vou intercalando os lados que eu coloco a minha agulha. Depois de preencher completamente a folha, eu finalizo também passando pela trama do tecido. Ponto corrente, olha, preste atenção bastante numa coisa importantíssima, o começo dele. Para não aparecer atrás, a gente faz o começo pela trama do tecido, sem nó. Nenhum desses pontos que eu vou falar hoje tem nó. Então começa pela trama do tecido, faz o ponto corrente e tenta fazer todos eles do mesmo tamanho e com a mesma tensão, para ficar uma coisa bem bonita. Conforme foi dito antes, eu vou deixar a linha presa dentro da trama do tecido. Vou sair com a agulha e pelo mesmo ponto eu vou voltar com a agulha formando uma alça. Esse vai ser o primeiro ponto. O segundo ponto começa dentro do primeiro. E o terceiro dentro do segundo. E a gente vai preenchendo todo esse arabesco com esse ponto corrente. Para finalizar, eu passo a agulha também pela trama do tecido por baixo do bordado. Assim eu tenho começo e final sem nó. E o ponto cheio, que é um ponto muito gostoso e rápido de fazer e que dá um resultado lindo. Então, para fazer os acabamentinhos, ponto cheio. Como eu quero bordar uma bola, eu vou passar a agulha pelo centro dela, bem no meio. Assim eu consigo fazer primeiro um lado, depois o outro. Deixo a linha presa na trama do tecido e começo a colocar as linhas uma ao lado da outra. Muito cuidado para não transformar isso num leque. Eu preciso deixar a linha bem paralela uma à outra. Vou fazer primeiro uma metade. E depois que terminar essa metade, eu vou passar a agulha por baixo do bordado, pegando a trama do tecido, e vou fazer a segunda parte. A finalização igual o começo, passando pela trama do tecido. Agora, esse pano de copa Alpes da Dahler, ele tem 7 cores diferentes. E aí você pode fazer uma variação super bacana. O mais interessante, o barrado é bem fechado e você consegue bordar com tranquilidade e com segurança. Então, uma dica importante, não fique segurando com muita força o barrado, porque ele pode pegar o formato da sua mão aí. Então pegue com leveza, borde com tranquilidade e vai ficar um trabalho lindo. Depois de tudo pronto, o que a gente precisa? Obviamente, colocar um acabamento com as cianinhas da Elástico São José, porque aí a gente faz um acabamento muito mais bonito. Olha que legal! Para fazer a aplicação da cianinha, eu vou usar a mesma linha perlê usada no bordado. Eu vou fazer essa aplicação pelo centro da cianinha.
Você reparou que a aplicação da cianinha foi feita pelo centro dela. Então, com a linha que contraste com a cor da cianinha, eu fui fazendo esse bordado, acompanhando o desenho dela. Por quê? Para ficar um pouco diferente, para ficar mais bonito. Já que eu vou fazer o bordado, deixa ele aparecer, deixa ele ficar mais interessante nessa história. E aí a cianinha ganha uma outra dimensão, ela deixa de ser uma coisa chapada e passa a ter um volume diferente. Mas o que eu queria também era ter um volume real nessa história. E aí, para fazer o acabamento da guirlanda, o que a gente usa? Laço de fita, um laço bem bonito. E aí eu peguei essa coleção nova das fitas Progresso para fazer um laço falso e bordar, costurar sobre o barrado. E ela fica pronta. Olha só como fazer esse laço falso. Separe 50 centímetros da fita desejada e faça 2 dobras formando o laço. Deixe a parte brilhante virada para você. E com o sutache das fitas Progresso também, você vai passar um pedaço de aproximadamente 15 centímetros, dê 2 voltas e dê um nó. Corte o excesso do sutache, corte o excesso da fita e sele a fita com uma chama bem rápida, apenas para evitar que ela desfie. Com a linha perlê, prenda o laço pelo centro e pelas pontas do laço. Vou mostrar para vocês agora essa peça pronta. O laço de fita, ele fica com volume, ele continua com volume. Então isso aqui, logicamente, não é para pegar aquela lasanha, gente, pernil, não é para pegar isso. É para decorar. E você pode presentear as pessoas com 2 versões. Aqui eu fiz com a guirlanda em verde. Mas eu também fiz uma guirlanda em vermelho. Sim, por quê? Não tem aquela folha do bico de papagaio que a gente usa muito no Natal também? Pois é. E aí, os contrastes foram feitos aqui. O pano de copa Alpes com acabamento em vermelho foi bordado em vermelho. O acabamento em verde foi bordado em verde. E todo o restante fez o quê? Nas cores complementares com o vermelho e o amarelo. Aqui, o amarelo ponto cheio. E atenção que esses coraçõezinhos aqui foram feitos com ponto folha, para poder ficar mais fácil. Ó, esse coraçãozinho, ponto folha. Olha só, você pode fazer um kit bem bacana com essas peças, acoplando trabalhos de outras pessoas também. Bombom, chocolate, biscoitinho, sequilhos. É muito bacana, você se juntar com as pessoas é importante para você fazer um trabalho ficar mais bonito ainda, tá? Aí você ganha, logicamente, um valor muito maior. Inclusive aqui a gente se junta com gente muito bacana. A Deller, que faz esse pano de copa incrível, que pode deixar o nosso trabalho muito mais bonito e seguro, de que não vai entortar depois de lavar. Quando a pessoa lavar, ele não vai entortar porque ele é esquadrejado, então o bordado continua ainda íntegro. A Elástico São José, que está sempre com a gente aqui também, com esses produtos incríveis que nos permitem criar coisas em cima do produto. A cianinha sozinha é linda, mas a gente consegue fazer outras coisas para dar personalidade na cianinha. E também as fitas Progresso, né? Que são fitas incríveis que finalizam isso com uma qualidade de acabamento super bonita. Então vai lá, arrasa, junte com outras pessoas e faz um trabalho bem bonito aí, um Natal maravilhoso. Beijo, bom trabalho!